Alguém já te disse que Deus tem um plano para a sua vida? Hoje leremos o capítulo 39 do livro de Gênesis e vai ficar claro que Deus tem um plano para cada um de nós. Gênesis 39. José na casa de Potifar. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há na casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou à casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio a ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito: desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Eu tenho certeza que você ficou muito feliz quando eu comecei esse vídeo dizendo que Deus tem um plano para a sua vida. Sim, Deus tem um plano para a sua vida. E a história que lemos mostra que Deus também tinha planos para a vida de José. Mas não é estranho ver José então sendo aprisionado, passando por coisas ruins, sendo caluniado, difamado, pagando um preço de algo que não deve? Será que o plano de Deus para as nossas vidas
inclui também injustiças? Será que podemos passar por coisas desagradáveis, ruins, difíceis, injustas, mesmo Deus tendo um plano para nós? Será que a mão de Deus conduzindo a nossa vida vai certamente nos livrar, nos desviar de todas as dificuldades? Ou será que o plano de Deus é conduzir a sua vida, mesmo através das adversidades, através dos problemas, através dos vales, das montanhas, dos caminhos cheios de pedras? Sim, Deus tem um plano para a sua vida. O plano de Deus é fazer você um filho cada vez mais parecido com Ele. E Ele então vai transformar a minha vida e a sua vida. E as ferramentas de transformação estão aqui ao nosso redor. Deus usará circunstâncias boas e ruins para transformar quem somos, para aumentar a nossa fé nele e para fazer-nos enxergar qual é o plano dele sobre as nossas vidas. Hoje eu conversei com um amigo por telefone e ele estava se lembrando de várias coisas que vivemos juntos. E ele me disse que lembrava de uma mensagem que me ouviu pregar há muitos anos. E nessa mensagem eu disse que se o plano de Deus para a minha vida era só me salvar, Deus podia então me matar e me levar embora naquele momento, porque a minha salvação já está garantida através da obra de Cristo na cruz. Se Deus me ama e me quer com Ele e me salvou só por minha causa, Ele pode me levar agora. Então eu devia perguntar por que é que Deus não me leva para Ele? Por que Deus me salva e me deixa aqui? E a resposta para essa pergunta, o que meu amigo compartilhou que marcou a vida dele, é que Deus não me leva justamente porque Ele tem um plano para a minha vida. E um plano para a minha vida não quer dizer que Deus vai me colocar sempre à beira de águas tranquilas e pastos verdejantes, não. Deus tem um plano para a minha vida como um obreiro dele, como um missionário dele. Deus me deixa aqui na terra porque quer fazer muitas coisas através da minha vida. Deus mantém e sustenta você aqui porque tem plano de usar a sua vida. A minha vida não serve só para mim. A sua vida não serve só para você. A sua vida é de Deus, a minha vida é de Deus. Deus escolheu alcançar outras pessoas, se revelar a outras pessoas e fará isso não através de anjos. Não fará isso abrindo os céus e gritando lá de cima, mas fará isso através da sua vida, usando você para alcançar pessoas que eu não posso alcançar, que eu nem as conheço, mas você as conhece e as alcançará. Deus quer usar a sua vida para ser referencial dele aonde ele te colocou. Deus quer usar a sua vida para proclamar a mensagem dele aonde ele te colocou. E nós estamos chegando, parece que no final do vídeo, né? As aplicações desta mensagem. Mas é irresistível pensar como é maravilhoso olhar para a Bíblia e ver que Deus tem planos sim para nós. E quando coisas ruins acontecem, os planos de Deus não foram frustrados. Os planos de Deus não afundaram água abaixo. Não. É justamente a execução dos planos de Deus. Deus nos guia através das coisas ruins. Deus nos transforma passando pelas coisas ruins. Deus se mostra presente na nossa história. É justamente nos momentos de turbulência que enfrentamos. E aqui nós temos nosso irmão José, passando por um momento muito difícil, um momento de turbulência, um momento de calúnia, um momento de difamação, um momento de perda. E aqui na perda de tantas coisas, José enxerga Deus presente na vida dele, assim como veremos agora relendo esse texto. No capítulo 37, nós tivemos a história de José sendo vendido pelos irmãos para mercadores que iam para o Egito. Sim, e agora ele foi levado para o Egito e foi comprado por um homem chamado Potifar. Esse Potifar era oficial de Faraó, ele era comandante da guarda e, por consequência, ele era egípcio.
Potifar comprou José dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E a primeira informação que nós temos aqui sobre José, nesse capítulo, na narrativa de Gênesis, é justamente que o Senhor era com José. Olha só, José tendo sido vendido pelos irmãos, sob o poder de mercadores, tendo sido feito escravo, agora vendido a um senhor egípcio. E o que é que a Bíblia nos diz? O Senhor era com José. No meio dessa turbulência, o Senhor era com ele. Tanto que José veio a ser homem próspero. E Potifar enxerga justamente essa informação de que o Senhor era com ele, porque em todas as coisas que ele fazia, o Senhor abençoava, o Senhor prosperava. Então Potifar começou a olhar José com admiração. Potifar começou a olhar José e reconheceu que Deus abençoava tudo que José fazia. Então ele pegou José e colocou de mordomo de sua casa. E aqui você fala, a história está melhorando, Deus tem sim um plano para a vida de José. Ele é um escravo, mas agora começa a governar a casa de seu senhor. E esse senhor então passou às mãos de José tudo o que tinha. Ele ficou mordomo tanto da casa como das demais propriedades. E o Senhor abençoou a casa do egípcio justamente porque Deus amava a José. A bênção do Senhor estava sobre a casa do egípcio. A bênção estava sobre a casa e sobre o campo, sobre tudo o que o egípcio tinha. Parece-nos que a história de José começa a dar uma virada muito boa aqui, né? Se bem que a situação ainda era desagradável. Lembre-se, José era um príncipezinho do papai. Ele era o filho de Jacó, o menino da túnica, né? Ele é vendido porque seus irmãos têm muita inveja dele, ele é traído, o pai é enganado e agora ele está aqui como escravo. Mas, como escravo, Deus o abençoou, porque Deus estava com José. E ele é reconhecido por ser alguém muito responsável. E assim ele começa a administrar as coisas que o Potifar tem. Potifar confia tanto na condução de José, e José se demonstra tão confiável, tão responsável, que Potifar nem sabia das coisas que tinha. Potifar só sabia que ele comia pão só. O que ele sabia é o que chegava na mesa dele. Do resto ele não sabia nada. José comprava, José vendia, José negociava e Potifar só sabia que as coisas estavam indo bem. E aqui vem uma informação. José era formoso de porte e de aparência. Se eu pedisse para você anotar poucas coisas. José foi vendido para o Egito. Lá foi servo de um comandante da guarda. E Deus abençoou a casa do comandante da guarda por amor a José. Com essas 3 informações que cabem em 2 linhas, você saberia tudo que está narrado nos 6 versículos de Gênesis. Nós já falamos aqui algumas vezes sobre como era difícil escrever nos tempos bíblicos. Nos dias de Jesus, a escrita era um recurso muito caro. Quando regredimos na história para além de Jesus Cristo, no tempo dos patriarcas, nos tempos de Moisés, escrita era um recurso caríssimo, raríssimo. E o que faria um escritor dar uma informação que caberia em 2 linhas, usando então 10, 15, 20 linhas, usando esses 6 versículos longos para contar todos esses detalhes para você? O narrador de Gênesis é geralmente tão resumido, tão sucinto, que ele conta histórias de genealogias gigantescas em poucas linhas. Ele conta grandes viagens em uma linha, foi, saiu, chegou e acabou. Agora ele abre uma janela e traz tantas informações do mesmo fato, porque ele quer que você preste atenção. Ele narra para nós o cenário e faz eu e você imaginarmos que Potifar tinha casa, que Potifar tinha outras propriedades.
Ele nos faz imaginar Potifar chegando para uma refeição e a única coisa que ele sabe é que tem comida. Quem providenciou a comida foi José. Ele nos mostra como José cresceu na casa de Potifar. Ele nos faz ter uma visão de um homem tão responsável na figura de José agora, de alguém tão amado por seu Senhor, que o seu Senhor confia nele cegamente e plenamente. Nós temos muitas informações, então devemos parar e prestar atenção nestas muitas informações. O escritor quer que você enxergue a cena, então pare, reveja e enxergue a cena do que lemos até aqui. E essa cena da casa, da administração, é agora trocada pela cena da pessoa de José. Enquanto eu e você estávamos olhando para a casa, para a responsabilidade, para a administração, para a fidelidade, para a competência de José, enquanto estávamos olhando para a presença de Deus na vida de José, citada por 2 vezes aqui nesse texto, a esposa de Potifar estava olhando para a pessoa de José, para o corpo de José, para a aparência física de José. Por isso o narrador nos diz que José era formoso, de porte e de aparência. E aí temos o relato que depois destas coisas, depois que José foi colocado como governante da casa de Potifar, depois que ele cuidava de tudo, que tudo ia bem, então a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. O versículo 8 diz que José recusou. Que palavra forte, ele recusou. Recusou a mulher, recusou e disse à mulher do seu senhor: não, o meu senhor me tem por mordomo aqui nessa casa. Tanto que o meu senhor não sabe o que há na casa. Por quê? Porque ele colocou tudo em minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa. Nesta casa eu mando mais que o dono, mais que o chefe, mais que meu senhor. Ele não me privou de nada, só de uma coisa. Você é a mulher dele. E olha como José reconhece que fazer isso seria maldade e mais. Fazer isso seria pecar contra Deus. Interessante que nós sabemos que o adultério é pecado, que cobiçar a mulher do próximo é pecado. Por quê? Porque a Bíblia nos diz. Mas a Bíblia nos diz quando? A Bíblia nos diz isso depois de Moisés, depois dos mandamentos. Aqui nós estamos há 500 anos de Moisés. E José já sabia, ou seja, a lei do Senhor, o princípio da lei do Senhor reside sim no coração humano. José já sabia o que era certo e o que era errado, o que era a vontade de Deus e o que não era a vontade de Deus, o que agrada e o que desagrada a Deus. Então ele diz que fazer isso, se deitar com a mulher do Senhor, não era apenas uma traição ao seu Senhor, mas era uma traição ao seu Deus. E o texto diz que essa mulher bate igual água mole em pedra dura, né? Todos os dias ela vai insistindo para que José se deite com ela. E José não lhe dava ouvidos. José não topou se deitar com ela e estar com ela. E aconteceu que, certo dia, José foi para casa para cuidar dos negócios da casa. E ninguém dos de casa se achava presente. E aqui nós vemos que o nosso irmão José entrou numa situação de risco, num ambiente de risco, num ambiente onde ele sabia os desejos que a mulher tinha e ele vai sozinho, sem ninguém na casa. Cá entre nós, nosso irmão pisou na bola aqui. E ela pegou as vestes dele e disse: deita-te comigo. Ele manteve a firmeza, falou: não vou fazer isso. E deixou as vestes na mão dela, não sabemos quantas vestes ou quanto de vestes sobrou nele, mas ele saiu fugindo para fora. Quando ela viu que ela foi rejeitada e que ele fugiu e que a roupa tinha ficado nas mãos dela, ela começou a gritar, chamou pelos homens de sua casa e disse: olhem só, o meu marido nos trouxe este hebreu.
e esse hebreu nos insultou. Ele veio aqui e tentou se deitar comigo, mas eu gritei. E quando ele ouviu que eu levantei a voz e gritei, ele deixou as roupas e saiu fugindo para fora. Ela foi falsa, foi mentirosa, foi enganadora, fez um teatro. O teatro continua, porque quando chega Potifar, ela tinha conservado as roupas, junto dela, e ela falou para Potifar as mesmas coisas que ela tinha dito. Esse servo hebreu que você nos trouxe, ele veio insultar-me. Ele tentou se deitar comigo, mas quando eu gritei, ele abandonou as roupas e fugiu. Potifar ouviu as palavras de sua mulher, então ele ficou irado e puniu José. Ele pegou José e lançou ele na prisão, onde ficavam os presos dos reis, e ali José ficou. Olha que situação. Ele manteve a honestidade, manteve a integridade, fez tudo certinho. Como a gente sempre fala, mas Senhor, eu faço tudo certinho, eu vou à igreja, faz tantos anos, eu sigo a tua palavra, eu amo as pessoas, contribuo com os pobres, eu contribuo com a igreja, eu faço um monte de coisa certa e tantas coisas ruins acontecem, como essas coisas podem acontecer? Senhor, está tudo errado. Nós temos a tendência de duvidarmos de Deus quando coisas ruins acontecem. Quando coisas ruins acontecem com o seu povo, então nós já achamos apenas que é uma punição dura, severa de Deus. Esquecemos que Deus age em nós, na nossa história, através de coisas boas e de coisas ruins. Esquecemos que a Bíblia sempre nos disse isso, o Novo Testamento continua nos dizendo isso. Todas as coisas, boas ou ruins, que acontecem na nossa vida cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nestas horas, nas horas de dificuldade, nas horas de angústia, nas horas que enfrentamos injustiças, nós tendemos a duvidar. Mas inclusive nestas horas, olha o que o próximo versículo diz: o Senhor, porém, era com José. E o Senhor foi bom com José. Foi bom na cadeia, sim. O Senhor conduziu a vida de José até a cadeia e foi bom com ele na cadeia. Deus tinha um plano para a vida de José, sim. Por isso Deus não o levou para si quando seus irmãos queriam matá-lo. Por isso Deus não o levou para si quando seu senhor Potifar estava irado contra ele e poderia sim matá-lo. Não, Deus tinha um plano na vida de José. E esse plano, que é o que nós veremos nos próximos capítulos, vou tentar não dar spoilers aqui, Mas este plano incluía passar pela prisão, sair da casa de Potifar, passar pela humilhação de ser difamado, caluniado, das pessoas duvidarem da sua integridade, da sua honestidade, da sua responsabilidade. Tudo de ruim aconteceu. Mas o Senhor continuava com José. E na cadeia acontece que, da mesma forma que José tinha conquistado o bom olhar de Potifar, agora ele ganha mercê diante do carcereiro. E de novo, o carcereiro confia tudo nas mãos de José e ele administra, fazia tudo que se precisava fazer ali. E mais uma vez, olha, o carcereiro não tinha que se preocupar com nada, porque José fazia todas as coisas. Você já percebeu que o ambiente externo não determina quem José será? Embora fosse um menino mimado, quando o pai fala, vá lá, viaje, vá longe, vê os seus irmãos, ele fala, sim, senhor, papai, e vai. Depois traído por seus irmãos, vendido, quase assassinado, ele vai para o Egito, aquele que era príncipe na casa de Israel. Ao invés de se render à revolta, ele olha para o que tem que fazer, o que é que Deus colocou na minha frente agora, o que é que Deus colocou em minhas mãos agora e faz da melhor forma possível o que Deus colocou nas mãos dele para fazer. E o Senhor era com ele. Ele mantém a integridade até o final. Chega no momento em que, não por culpa dele, ele é tirado de lá e é colocado num local muito desagradável.
Ok, mais uma vez, José não tem revoltas e continua neste lugar onde ele reconhece que Deus o colocou, fazendo o melhor com o que Deus colocou nas mãos dele. E mais uma vez o texto nos mostra que lá Deus era com José. E porque o Senhor era com ele, tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Esse texto é muito necessário para a minha vida hoje. E eu acredito que pode ser necessário para a sua vida também. Eu tenho que olhar ao meu redor e me perguntar o que é que eu estou fazendo hoje, aqui, agora, com os recursos que Deus colocou em minhas mãos. Os recursos que Deus colocou em minhas mãos são diferentes dos recursos que Deus colocou nas mãos dos meus vizinhos, de meus amigos, de meus irmãos, mas são os recursos que Deus colocou em minhas mãos. O que eu farei com eles hoje, agora? O que eu farei no local que Deus me colocou, no tempo que Deus me colocou? O que farei na minha casa? Deus me colocou na minha casa como pai, como marido. O que farei como marido e como pai? O que farei como filho? O que farei como irmão? O que farei como tio? O que farei em todos os meus relacionamentos? O que farei profissionalmente? O que você fará na empresa que trabalha, no colégio onde estuda, do lado dos amigos, com os vizinhos? Deus colocou você no caminho de pessoas. Deus te mantém, te sustenta onde você está e tem um plano para ser feito através da sua vida. Tem uma razão para você existir, estar aonde está e ter o que tem. Os recursos podem mudar. Podemos estar numa posição hoje e em outra muito diferente amanhã. A questão é, temos que continuar olhando ao nosso redor. Quando as coisas dão muito certo, quando as coisas dão muito errado. Tudo continua sob os cuidados de Deus. Tudo continua sob a condução de Deus. Se eu me reconheço como um servo dele, se você se reconhece como um servo, uma serva dele, temos que olhar para o nosso Senhor e falar: Senhor, o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor nos trouxe aqui agora. E o Senhor nos deu estes recursos. O que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. O Senhor nos colocou numa quarentena, o Senhor nos colocou numa situação em que temos que trabalhar, o Senhor nos colocou numa situação em que não conseguimos trabalhar, que não podemos trabalhar, que temos que estar em casa, que temos que estar no colégio, que não podemos ter contato, que temos que ter contato, seja qual for a situação. O Senhor colocou você aí onde você está. O Senhor me colocou aqui onde estou. E nós temos que fazer o melhor que pudermos no local e com as condições que Deus nos dá hoje, que é o tempo que Deus nos dá, e o tempo é hoje. A história de José mostra alguém muito responsável e fazendo o melhor que pode com tudo que Deus tem dado para ele. Que você faça o melhor que você pode com tudo que Deus colocou na sua mão. E o dia é hoje e o local é onde você está. Que Deus te abençoe, que Deus use a sua vida e eu te aguardo aqui no nosso canal, no nosso próximo estudo. Um grande abraço.